Olá, olá, queridos alunos da Universidade Cândido Mendes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do projeto Vem Comigo. Esse lindo projeto de acolhimento, de recepção, de repertório cultural, de acompanhamento do nosso alunado da UCAM. Hoje temos o prazer de convidar a professora Sherlia Vieira da Silva, professora mestra, professora que atende em especial ao curso de serviço social, mas que tivemos o prazer de trazer aqui para o projeto Vem Comigo. Convidamos a Sherlia para ministrar a palestra O papel da universidade na construção da cidadania ativa. Informo que, no meio da palestra, nós traremos um link para o formulário de registro de presença. Neste formulário, você deverá preencher com os seus dados, seu nome completo, o seu polo, o seu curso, a palestrante, Sherlia Vieira, a palestra que aqui temos de um resumo. É muito importante que ao fim desse formulário você coloque o resumo do que você assistiu, os pontos principais tratados nessa palestra, bem como a relevância dela para a sua área de formação. Essas duas coisas precisam aparecer na pergunta final. E relevância. É com isso que você recebe até 5 horas PAC. E eu digo até, porque a gente sempre faz uma avaliação qualitativa da resposta que você atribuiu à última pergunta deste formulário. O formulário será, então, trazido do meio para o final da palestra da professora Sherlia. Sherlia, meu anjo, muito bem-vinda. Está na escuta? Oi, querido. Oi, pessoal. Boa tarde. Estou escutando sua fala. Falhou um pouco na hora que você estava explicando sobre a avaliação, né? O formulário. Se você pudesse dar uma reforçada, eles vão reclamar nisso Perfeito. daí, tá bom? Perfeito. Obrigado por salientar, Sherlia. Todas as palestras do projeto Vem Comigo demandam que o aluno preencha um formulário. Do meio para o final da palestra, a gente coloca um link aqui no chat. A gente já vai abrir o chat. Assim que a Sherlia começar a palestrar, eu coloco aqui o link. Eu abro o chat e no meio da palestra eu coloco o link do formulário. No final do formulário, você precisa colocar um resumo da palestra, quais os principais pontos que a palestrante abordou e também qual é a relevância da palestra, da temática de hoje, para a sua área de formação. Pedimos também que a todos os alunos, porque toda sexta-feira a gente vê alguns alunos ali no chat dizendo: não estou conseguindo ouvir, o áudio não está legal. E sempre é uma questão de autorização do próprio dispositivo do aluno. Então, peço aí ajuda que a gente repita essa informação para os colegas. Sherlia, vai que é tua, eu vou fechar meu microfone, vou fechar a minha câmera, mas estarei aqui tendo todo o prazer de ser seu aluno. Um beijo, meu amor. Obrigada, querido. Nossa, é uma alegria ver essa sala já com mais de 200 alunos e alunas. É uma responsa, né? Mas eu vou. Deixa eu só atender aqui uma ligação que é o marido aqui, eu não tô. Rapidinho. Ele esqueceu que eu tenho uma palestra. Vamos lá, depois ele liga. Bom, é uma alegria estar aqui com vocês de novo. Esse projeto, ele tem, assim, eu tenho uma satisfação muito grande de dividir esse projeto com a minha amiga e colega de profissão, Pauline. Né? Foi um presente que o professor Douglas nos deu esse ano. E é um presente também para vocês, alunos. Eu queria reforçar que
que nós temos um plantão semanal, no caso, eu e Pauline, eu nas segundas e terças, de 11 da manhã até meio-dia e meia. Pauline, às quartas e quintas, de 16 às 17h30. E, assim, esse momento é para vocês se aproximar mesmo do projeto, tirar dúvidas, serem agraciados com o nosso carinho e a nossa atenção. E a gente está à disposição de vocês nesses horários, tá? Enfim, a gente está muito feliz de estar participando desse projeto. Mas vamos parar de conversa, vamos ao que interessa. Vamos ver aqui. Estou abrindo aqui os slides. Vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver? Tá, beleza. Marcelo já sinalizou aqui que sim. Bom, nosso tema hoje é o papel da universidade na construção da cidadania ativa. Falar desse tema não é apenas trazer aqui conceitos teóricos e autores, né? Mas é falar de vivências. Falar de cidadania ativa é falar de experiências e falar de movimentos, falar de concretude nas ações. Então, a gente precisa entender que ser cidadão ativo é ser participativo, é ser líder, é estar antenado com as mudanças, as transformações que acontecem na sociedade. E isso não é pouca coisa. Então, eu vou começar aqui trazendo para vocês um pouco da parte conceitual, para a gente ter esse embasamento, e depois a gente vai trazer mais para a nossa realidade concreta, o nosso dia a dia. Então, a gente tem algumas palavras-chave aqui, que são cidadania, participação, movimentos sociais e liderança. Atentem bem a esse quarteto aí de palavras, porque são, assim, palavras extremamente importantes para o tema de hoje. Quando a gente fala de cidadania, a gente fala de participação, a gente fala de movimentos sociais e, consequentemente, de líder, né? De ser líderes, de sermos líderes numa sociedade, né, que precisa de tanta personalidade, né? E a gente precisa se mostrar nessa sociedade como alguém capaz de transformar, mesmo que seja o nosso pequeno local, né, de convivência, de trabalho, família, mas sermos pessoas transformadoras, ou que luta, pelo menos, por uma transformação. Vou falar um pouquinho do histórico, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouco, né, da história da cidadania no nosso país, né? Do conceito de cidadania. O Brasil, a gente sabe que é um país que foi colonizado, né? Tem essa herança aí colonial e escravocrata, e isso fez com que o conceito de cidadania ele fosse muito peculiar, né? E o que acontece? Eu queria realmente que desse uma melhorada aqui nessas
entrar. Como a gente desativar um pouco, porque eu não vou conseguir. Douglas, a gente consegue? Não vou conseguir falar aqui, vou tentar aqui, peraí. Oi, Shirley, perdão, não te ouvi. Deixa eu ver o que Deu eu uma faço. travadinha para mim. Não, eu vou conseguir aqui, eu acho que eu consigo. Não é porque os nomezinhos vão aparecendo e eu acho que é isso que eles estão reclamando. Aí aparece na hora, na frente do Eu vou slide, pedir a talvez eles não gentileza ao estão conseguindo pessoal. acompanhar. Mas Eu vou pedir a gentileza ao pessoal, Shirley, perdoe aqui te cortar. A gente já está em 4h14 da não tem. tarde, galerinha. Eu sei que tem aluno que vai entrando depois, mas eu vou pedir que aguardem um pouquinho aí no chat, né? Deixem a palestrante seguir um pouco mais, seguir com a explanação teórica. Aguenta aí no chat um pouquinho. Na reta final da palestra, a gente abre para pergunta, né? A gente traz os alunos para participação com perguntas, mas vamos focar aqui primeiro na explanação da palestrante, tá bom? Beijo, segue aí, meu anjo. Vamos lá. Então, voltando à questão da nossa herança colonial e escravocrata, que fez com que o conceito de cidadania ele se tornasse muito peculiar no nosso país. A gente sabe que a primeira Constituição de 1824, ela concedia direitos políticos apenas aos homens acima de 25 anos e aos analfabetos, né? Isso, para a época, né? E no mundo, foi até uma situação muito diferente, né? No mundo inteiro, era uma Constituição mais que incluía, né? As mulheres e os escravos não eram reconhecidos como cidadãos, mas os analfabetos, nessa época, votavam, assim como os homens livres acima de 25 anos. O que acontece? Nesse período, só era considerado cidadão aquele que votava. E o voto era obrigatório, já nessa época. Então, nós mulheres e aqueles que eram escravizados não eram considerados cidadãos. Então, apesar desse reconhecimento dos direitos políticos, na prática, aos poucos, efetivamente, foram acontecendo outros direitos, né? Em 88, teve a nossa, 1881, desculpa, a legislação foi modificada, e aí nós tivemos aí a primeira regressão, né? Regredimos, os analfabetos não podiam mais votar. Né? Então, a concessão dos direitos políticos para os analfabetos foi vetada. Com a proclamação da República em 89, mudou-se um pouco o quadro desses direitos, né? Até o fim, até a República Velha, que foi em 1930, com Vargas. A partir dali, começaram a ser reconhecidos outros tipos de direitos, saindo só do foco dos direitos políticos, de votar e ser votado, mas começou-se a se pensar em direitos civis e sociais. Mas esses direitos ainda eram muito restritos nessa época, né? Na era Vargas. Vargas chegou ao poder, né? Tivemos a Revolução de 30, e aí começou-se a se pensar mais amplamente em relação aos direitos sociais, não tão amplamente assim, mas começou a se contemplar algumas categorias, né? Os trabalhadores urbanos, né? Foi no período que, em 43, foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, para os trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais e autônomos não tinham direito. Essa CLT estabelecia ali, né, as férias remuneradas, as férias anuais, o descanso semanal, o salário mínimo, mas apenas para aqueles trabalhadores que estavam vinculados a uma fábrica, a uma indústria, a uma empresa, né, que tinham ali
a estrutura formal de um trabalho. Os trabalhadores rurais, que a maioria trabalhavam sem nenhum vínculo, né? E os autônomos, que até hoje são assim, não tinham acesso às leis, à consolidação das leis do trabalho. Com a Constituição de 1934, embora tenha trazido algumas conquistas, né, para a classe trabalhadora, a visão ainda era de um controle sobre a sociedade. O que acontecia? Nesse período, surgiram aí, né, já vinha na década anterior, muitos movimentos grevistas, muitos movimentos de reivindicação da classe trabalhadora por melhores condições, melhores salários, melhores condições de trabalho. E isso tudo fez com que o próprio Estado fornecesse essa proteção meio assistida para que abafasse um pouco essa reivindicação. Então, assim, não deixava que essa reivindicação crescesse demais. Então, eles sempre davam uma certa assistência ou assistencialismo para que esse tipo de manifestação não efervescesse muito. Então, era uma questão de controle social mesmo. Se controlava socialmente essas manifestações através dessas políticas aí assistencialistas. Eu trouxe para vocês aí um autor, né, José Murilo de Carvalho, queria ter falado no início, que fala sobre cidadania, né? Ele tem o livro Cidadania no Brasil, que é esse que eu trouxe esses conceitos. Então, é um pensador que discute muito essa questão da cidadania. Bom, agora eu vou falar. Marshall é um sociólogo britânico, né, mais conhecido pelo seu ensaio Cidadania e Classe Social, né, que é uma obra fundamental sobre o conceito de cidadania plena, né, que é a cidadania civil, política, social. Então, Marshall, quando nós falamos em cidadania, estudar cidadania, a gente nunca pode deixar de ler Marshall, Thomas Marshall. E aí eu vou trazer alguns conceitos dele também. Marshall, ele traz a discussão de cidadania associando a questão da participação. Não temos como ser cidadãos plenos se não participamos de uma forma integral numa sociedade. E ele ainda considera que os membros dessa sociedade, para ser cidadãos, eles têm que ter plenos direitos e deveres, iguais, todos. Isso é ser cidadão. Por isso, é necessário a gente entender e analisar que cidadão e cidadania, ela está sempre atrelado ao conceito de participação na sociedade. Nós, para exercermos a nossa cidadania plena, ela precisa estar relacionada à participação em sociedade. E essa noção de cidadania sempre teve também associada à educação, né, que é também condição para o desenvolvimento de um país, de uma nação. Então, quando a gente fala cidadania associada à educação, a gente chega aqui onde nós estamos, na universidade, que é o espaço da ciência, do conhecimento, da discussão, é o espaço onde nós possamos exercer de fato a nossa cidadania, a nossa condição de cidadão, trabalhando para o desenvolvimento do nosso país, da nossa sociedade. Então, a gente não pode nunca perder de vista que nós somos cidadãos e cidadãs
plenos e que, por isso, temos a nossa parcela de responsabilidade e, mais ainda, estando dentro de uma universidade, temos a nossa parcela de responsabilidade perante a sociedade. Então, nós temos que, enquanto universitários, hoje, vocês universitários, mas amanhã como profissionais, levar para a sociedade o conhecimento que vocês adquiriram na universidade. Esse conhecimento, ele precisa ser compartilhado, ele precisa se colocar a serviço dessa sociedade para que nós possamos trazer para ela o desenvolvimento, a criatividade, né? E termos aí uma participação cidadã nossa perante essa sociedade. É muita responsabilidade, né? Nossa. Ainda para Marshall, a cidadania, ela é um status que pertence a uma comunidade e que implica um conjunto de direitos e deveres. A cidadania, segundo Marshall, ela é dividida em 3 dimensões. Que são as liberdades individuais, direitos políticos, que é a participação política, e os direitos sociais, que são aí tudo aquilo que compõe as políticas de bem-estar social, educação, saúde, assistência, habitação, enfim, tudo aquilo que nos traz o bem-estar da sociedade. Definindo um pouco essas 3 dimensões, direitos civis, eles garantem a liberdade individual, né, como a liberdade de expressão, propriedade, contato, acesso à justiça. Os direitos políticos é o direito de participar, né, de votar e ser votado, né, participar da vida política da sociedade, né, com direito a voto, a liberdade de associação, né, e a formação de partidos políticos. E os direitos sociais, conforme eu disse, né, garantem o bem-estar social, como o direito à educação, à saúde, à segurança e à proteção ao trabalho. Então, a dimensão da cidadania, ela está configurada nesses 3 direitos, nessas 3 dimensões dos direitos civis, políticos e sociais. Marshall ainda argumentava que a cidadania se constrói historicamente, com conquistas progressivas desses 3 tipos de direitos. Ele ressalta que a cidadania não é algo imposto, mas sim um modo de viver que brota dentro de cada indivíduo. Olha que bacana isso. A cidadania não tem como ser imposta, ela tem que ser despertada, ela tem que ser compreendida por nós. O que é ser cidadão? Como viver a minha cidadania de maneira plena? O que eu posso fazer na sociedade que demonstra que eu sou um cidadão realmente convicto dos meus direitos e dos meus deveres? Marshall, ele traz essa questão, né, da individualidade, né, do ser cidadão brotar dentro da sua individualidade. E ele destaca que a cidadania é um princípio de igualdade, onde todos, em teoria, livres e capazes de gozar de direitos. Ele fala em teoria porque, na verdade, a gente sabe que na prática não é assim, né? Infelizmente, ainda não é assim. A gente tem ainda essa dimensão aí de cidadãos, né? Vou usar uma expressão que eu não gosto, mas infelizmente ela existe, né? Na realidade, cidadãos de primeira linha, de segunda linha, né? Aqueles que são vistos como cidadãos que gozam de plenos direitos, e muitas das vezes ele está associado à questão, à posição social,
a posição econômica, né? E aqueles que muitas das vezes não conseguem acessar o mínimo e aí são colocados como cidadãos submissos, né? Que não têm comando, né, da sua própria vida. Bom, e aí a gente chega a uma relação que eu quero trazer para vocês, que é a questão da cidadania e dos movimentos sociais. O que uma coisa tem a ver com outra? O que um conceito tem a ver com o outro? Bom, cidadania e movimentos sociais, eles são conceitos intimamente ligados. Os movimentos sociais, eles têm um papel muito importante na construção e no aprofundamento da cidadania. O que são os movimentos sociais? Né? São ações coletivas em prol de mudanças sociais, buscando defender e ampliar os direitos da cidadania. E essa luta, essas ações coletivas, elas estão sempre em busca de direitos, garantia de direitos por uma cidadania mais plena. Então, movimentos sociais e cidadania, eles são irmãos aí siameses. Não existe movimento social sem busca pela cidadania e sem cidadãos lutando dentro desses movimentos. Então, primeiro, movimentos sociais, como o próprio nome diz, defendem ações coletivas, trabalha em prol do coletivo, em prol da sociedade, em prol de um grupo. Muitas das vezes tem os movimentos sociais em prol de um determinado grupo, mas nunca ele é individualizado. É ações coletivas. E aí eu queria trazer o conceito da Maria Glória Gon, né, que é uma referência no campo dos movimentos sociais. Ela faz uma definição bem bacana do que é movimento social, né? Do que são os movimentos sociais. São ações coletivas de caráter sociopolítico, cultural, construídas por atores sociais, pertencentes a diferentes grupos, etnias e classes sociais. Eles politizam suas demandas e criam um campo político de força social na sociedade civil. Então, movimentos sociais, eles são ações de caráter coletivo, são ações coletivas, não são individualizadas. E elas estão sempre em busca de construção de espaços, né, que avançam na construção, na força dessa cidadania, de um grupo social. Então, quando a gente fala aqui do movimento social dos trabalhadores, eles têm uma plataforma, uma defesa dos direitos, das conquistas, né, dos espaços para os trabalhadores. Então, tem uma força social, né, tem um campo importante e tem um foco, um público para esse trabalho, né, para essa ação coletiva. Então, a gente nunca pode perder de vista que movimento social, ele é para o coletivo, ele é para um grupo, ele é para a sociedade. Ainda conceituando, né, movimento social como uma ação coletiva de um grupo organizado, pode ser um grupo estudantil também, né? O movimento estudantil é um movimento social que busca alcançar mudanças sociais por meio de embate político, conforme seus valores e ideologias dentro de uma determinada sociedade e contextos específicos, permeados por tensões sociais.
Outra coisa que a gente não pode perder de vista é que todo movimento social, ele, dentro do seu embate, né, da sua luta, porque movimento, o próprio nome diz, movimento, ele não é parado. Então, ele cria tensão, ele cria embates. Então, é uma ação que é permeada de tensões. Então, quando você vai, vamos pensar aqui num movimento, numa associação de bairro, que hoje está tão em desuso, né? A gente tem, assim, uma história, né, de associações de moradores tão frutífera aí na década de 80, 90, e que hoje em dia a gente perdeu um pouco. Mas vamos falar da questão da associação de bairro. É um grupo dentro de um bairro que luta, né, por melhorias naquele bairro e que cria tensões dentro daquele município, né, através de reivindicações na prefeitura ou no Ministério Público, enfim. Então, quando se falamos de movimentos sociais, falamos também de tensões, falamos de questões que alteram aí, né, a dinâmica, né? Não é nada calmo, sabe? É um embate mesmo, né? De relações e de situações. Os movimentos sociais também geram inovações nas esferas públicas e privadas. Por quê? Participando direto ou indiretamente da luta política de um país. Vocês devem ter estudado, né? Eu participei, né, de um movimento social, à época eu era estudante, que foi o Caras Pintadas, né? Que foi um movimento que surgiu aí no impeachment na época do presidente Collor de Mello, Fernando Collor de Mello. E foi um movimento que tinha a cara do estudante universitário. A gente ia para as ruas pedir a saída desse. Você se lembra, Márcia? Você só lembra, né? Você não participou, né? Então, é um movimento que ele buscava uma ruptura ali política, né? de retirada de um presidente. E olha que isso foi em 92, né? Eu estava entrando na universidade, tinha 11 anos, eu tinha 19. Então, foi um movimento que buscava uma transformação na sociedade, uma transformação política. E, nessa época, o movimento estudantil era muito forte, né? A gente tinha ali... eu lembro que o presidente do Movimento Nacional dos Estudantes Universitários, hoje ele é deputado, é o Lindbergh Farias. Ele fez lá uma fala, lá na UFES, eu estudei, não, ele era exatamente da Uni, ele era o presidente da Uni. Ele fez uma fala, na época, né, muito forte, ele era estudante e hoje ele está lá, né, na Câmara de Deputados. Então, como que esses atores, quando eles começam aí, né, na vida estudantil, nessas lutas políticas, né, de movimentos, como que isso traz para a vida, né? Muda a vida das pessoas, muda a vida desses atores. Então, o que é importante? Fortalecer a sociedade civil, fortalecer esses movimentos, é fortalecer a democracia e é fazer valer os princípios de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Então, a gente fortalecendo esses movimentos, a gente cria movimentos
de fraternidade também, de igualdade, de liberdade. E o nosso país, de 2016 para cá, a gente perdeu muito essa essência dos movimentos sociais. Nós tivemos um boom desses movimentos sociais aí, década de 80, né? A gente teve aí, que culminou com, né, o grande movimento social, foram as diretas já, né? O movimento de democratização da nossa política, né, do nosso país, que culminou com a Constituição de 88, e que a partir dali, esses movimentos sociais, criou-se o Sistema Único de Saúde. Então, assim, o movimento social, ele é de extrema importância na política do país, ele é de extrema importância para o crescimento, né, social, político da nossa sociedade. E aí, esses movimentos, eles foram com o tempo. Na década de 90, a gente já teve ainda muito dos movimentos estudantis, dos movimentos populares, mas de uns 10, 15 anos para cá, perdeu-se muito essa essência do que é fazer esses movimentos sociais se manifestarem, né? Eu não sei aonde que se perdeu esse fio, sabe? Os movimentos das mulheres também viveu grandes avanços. A gente tem hoje ainda, né, os movimentos aí GLBTQIA+, a gente tem aí os movimentos dos negros, né? A gente tem dos povos originários, né? Estão tentando trazer aí, agora com esse ministério, né, que foi criado, mas assim, ainda não encontramos mais o tom que tínhamos em relação a esses movimentos, a essa efervescência. Algo se quebrou. E quero trazer aqui para vocês, assim, uma sementinha de que precisamos retomar esses movimentos, de alguma forma. O que eu quero, assim, tentar buscar junto com vocês, não é impondo nada, mas trazendo a discussão, suscitando essa discussão, que precisamos novamente retomar de onde paramos, ou até um pouco antes, retomar essa discussão desses movimentos sociais. O que podemos fazer para suscitar novamente na sociedade essa necessidade desses movimentos? Talvez não mais tão acalorados, né, como tínhamos lá. Eu acho que talvez os temas hoje, eles não são tão abrangentes, eles se limitaram mais a grupos menores, a certos enfoques, né? É o movimento negro, é o movimento da comunidade LGBTQIA+, é o movimento das mulheres. Então, assim, a gente perdeu a identidade, talvez, do que é ser o todo. Acho que nós fracionamos demais os movimentos. Mas mesmo fracionados, a gente precisa retomar essa discussão, essa atitude, essa ação. Essa questão do individual aqui, que alguém acabou de colocar, eu acho que nós estamos muito fechados na questão da tela também. Os nossos movimentos hoje, eles estão muito focados no que nós postamos, no que nós... a nossa participação, ela ficou resumida às redes sociais. Não sei, eu acho que nós precisamos questionar isso.
até que ponto eu me escondo por trás de uma rede social e eu não me manifesto fisicamente. Os movimentos, eles precisam de participação física, de participação real. Você fazer lá, eu recebo muito esses e-mails de ONGs, assim, instituições de movimentos, né, em prol do povo palestino, né, em prol das mulheres que são abusadas sexualmente, enfim. Mas aí a gente vai lá, clica, compartilha e só isso. Essa é a minha participação. Esse é o movimento no qual eu me proponho a participar como cidadã. Nós precisamos sair da nossa comodidade, do nosso conforto e ir ao encontro do outro. A gente precisa do contato, a gente precisa do abraço, do afeto, de estar junto. Então, assim, quem de nós aqui participa de conselhos do seu município, conselho de saúde, conselho da assistência, conselho da educação, participa dos fóruns de discussão, que tenta sair desse conforto do lar, né, do conforto da tela, e ir ao encontro daquele que está lá na luta diária. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a sair dessa zona de conforto. Não é fácil. Nós estamos vivendo uma realidade de extrema comodidade, de extrema preguiça mesmo. Eu acho que podemos usar isso, né? Nós estamos com preguiça social, preguiça da luta. E a gente quer tudo mais facilitado, tudo muito mais mastigado. E a gente precisa, primeiro, retomar, não só estudar novamente o que instigava e o que impulsionava aqueles movimentos naquela época. Eu acho que a gente precisa novamente buscar essa essência desses movimentos. Precisamos posso fazer um Pix para tirar um dinheiro ali da sua conta? Pode. Você vai fazer para mim? Um momentinho só, gente. Gente, perdão aqui, tá? Tive questão aqui. Não travou, não. Tô aqui. Vocês estão me vendo? Estamos sim, Shirley. Pode seguir. Perdão. É o marido que chegou aqui precisando de uma questão doméstica. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar. E aí eu queria trazer alguns conceitos-chave, né? A maioria deles a gente já falou, cidadania, né? No contexto jurídico, é o conjunto de direitos e deveres que garante aos indivíduos o exercício de seus direitos políticos, sociais, culturais em uma sociedade. Movimentos sociais, né? Nós falamos aqui, usamos muito a Maria Glória Gomes, que são ações coletivas, que buscam transformar a sociedade, defendendo os direitos da cidadania, enfim. Mas o que eu queria trazer mesmo de conceito-chave para vocês é a inter-relação, né, dos movimentos sociais, que muitas das vezes a força motriz por trás da expansão e garantia dos direitos da cidadania, lutando por direitos como acesso à educação, saúde e moradia, entre outros. Quer dizer, os movimentos sociais, eles é a força propulsora, né, que garante esses direitos, esses direitos de saúde, de educação, de moradia, entre outras políticas, né?
e essa educação para a cidadania, que tem em vista o direito, tem em vista como um direito e um dever do Estado e da família, desempenha um papel fundamental na formação da cidadania, preparando os indivíduos para o exercício dos direitos e deveres como cidadão. A educação para a cidadania, ela tem que começar desde a educação básica. Hoje nós estamos aqui na universidade, nós já passamos, por várias fases da educação, a educação fundamental, o ensino médio, e hoje nós estamos aí na universidade, mas ela precisa ser estimulada desde a primeira idade, sabe? Desde do ensino fundamental. Trabalhar a educação cidadã, trabalhar conceitos de cidadania, conceitos de direitos e deveres, desde a mais tenra idade. E aí é um conceito que a gente, que fala até no nosso tema, que é a cidadania ativa, que os movimentos sociais eles promovem essa cidadania ativa e incentivando a participação dos indivíduos na vida política, na defesa dos seus direitos e contrariando a ideia de uma cidadania passiva, sair dessa passividade que nós estávamos falando, passividade, limitação, e que muitos movimentos buscam combater as desigualdades sociais e econômicas, defendendo uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos possam exercer seus direitos de cidadania de forma plena. Então, a cidadania ativa, ela busca a promoção desses direitos, dessa justiça, dessa igualdade. Então, nós precisamos exercer essa cidadania ativa diariamente, nos nossos ambientes de trabalho, sociais, na nossa família. Nós vivemos um período muito difícil, conturbado, nos últimos anos, e ainda vivemos, dessas polaridades, sair desse campo da polaridade e entrar para o campo da justiça social, de direitos, de deveres, acabar com, tentar dirimir um pouco essa questão de polos, esquerda, direita, enfim, sair dessas polaridades e buscar os conceitos em comum. A gente precisa buscar em nós, diferentes que somos, aquilo que temos de similar, de igual. A gente precisa buscar em nós, nas nossas diferenças, porque somos diferentes, graças a Deus somos diferentes, a gente precisa buscar o que cada um pode contribuir nas suas diferenças. Eu penso que o verde é uma cor bonita e o outro acha que o azul é bonito. E o outro acha que o vermelho é bonito. Caramba, o conjunto é lindo. Eu não quero que todo mundo goste do verde. A pessoa tudo verde, que coisa mais sem graça. Então, trabalhar e respeitar as diferenças, os diferentes. Aí está a riqueza da convivência social, familiar, no trabalho. A gente precisa compreender que somos diferentes, a gente precisa entender e que na diferença nós nos completamos. Então, isso é ser cidadão ativo, isso é aceitar o outro como ele se mostra diferente e também nos mostrar diferente para eles e construirmos juntos uma sociedade melhor para todos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de movimentos sociais, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento estudantil, o movimento trabalhista, o movimento ambientalista que está tão em efervescência, que a gente vive aí
questão climática terrível, né? Então, isso são movimentos sociais que buscam a transformação de uma sociedade, né? E a expansão da cidadania. A cidadania é plena. Obrigada, alguém falou que minha voz é agradável e eu tô meio rouca, tô meio rouquinha. Eu trouxe aqui para a gente, assim, visualizar um pouco as posturas do cidadão em relação aos seus direitos. Quem somos aí? Que tipo de cidadão nós somos? Somos o cidadão inocente em relação aos nossos direitos? Ou seja, que desconhece os direitos? Muitas das vezes somos. Muitas das vezes desconhecemos o direito que temos, que possuímos. Ou nós somos o cidadão acomodado, que espera tudo passivamente, né? Que sejamos reconhecidos pelos outros, né? Que tudo venha até nós. Ou somos aquele cidadão vítima que só se queixa, que não age em defesa de nada, que sempre está precisando, que só ele que necessita. Ou nós somos o chato, né, que cobra, e que cobra geralmente na hora errada, de maneira errada. Ou somos o consciente, o cidadão comprometido com os direitos, que sabe cobrar de maneira certa, na hora certa, e respeitando, né? Sendo responsável. Então, existem várias posturas. Claro que nós não somos o tempo todo consciente, o tempo todo chato, o tempo todo acomodado, mas nós perpassamos aí por todas essas posturas, né, em relação aos direitos. Exatamente, somos uma mistura. E em relação à nossa responsabilidade? Às vezes, em relação aos nossos direitos, nós cobramos mais, né? Somos mais taxativos. Agora, em relação às nossas responsabilidades, nós somos aquele cidadão com postura destrutiva, né, que desrespeita os interesses do coletivo, rejeita qualquer participação e envolvimento, dificultando a participação das outras pessoas. Nós somos aqueles que destroem, né, que impedem, que empacam. Ou nós somos o alienado, né, que sempre omisso, né, não está nem aí, não cumpre, mas também não cobra, né? Às vezes nós somos o burocrático, que cumpre somente o que é definido por lei ou pelas regras sociais. Nunca enxerga além, só a letra fria da lei. Ou o teórico, né, que conhece as responsabilidades, mas na prática não cumpre nada. Ou o cidadão envolvido que se sente responsável e atua para mudar e melhorar aquilo que sabe que está errado. Me dá 30 segundos, tá, gente? Que eu preciso tomar uma água.
Vamos lá. Já estamos quase terminando. E aí, somos qual tipo de cidadão em relação à responsabilidade social? Que tipo de postura nós temos? Claro que nós não conseguimos ser o tempo todo cidadão envolvido, né? Responsável, e que atua o tempo todo para melhorar, né, as condições da sociedade, né? Que sabe quando está errado, quando está certo, enfim. Mas nós precisamos compreender que nós precisamos mudar a nossa postura em relação tanto a nossa relação com a responsabilidade social, como em relação aos nossos direitos e deveres. Bom, aí chegamos à pergunta de $1 milhão. Então, qual é o papel da universidade na construção da cidadania ativa? O que vocês consideram como o papel da universidade na construção dessa cidadania? O que vocês compreendem como papel de vocês, não só dentro da universidade, como alunos, mas fora da universidade, como cidadãos que têm acesso a uma educação que muitos não têm, né? Que muitos cidadãos não têm. Então, vocês aí de cara já podem se considerar um grupo privilegiado de acesso ao conhecimento, de acesso à ciência e que precisa, ao adquirir esse conhecimento, colocar esse conhecimento na sociedade, em função da sociedade, trabalhando para a sociedade. Então, é a universidade formando cidadãos conscientes. Alguém escreveu aqui. Formando cidadãos que possam modificar a realidade em que vive, trabalhando através daquilo que adquiriu como conhecimento e como ciência para a melhoria da nossa sociedade, para a melhoria da nossa política, das nossas relações. Então, o papel da universidade é muito importante, é fundamental na formação de cidadãos críticos e conscientes, capazes de analisar e transformar a sociedade. E as universidades ela devem estar em constante diálogo com a sociedade para entender suas necessidades e contribuir para o seu desenvolvimento. Então, quando vocês, alunos, aprendem aqui a teoria, estudam, né, adquirem aí um senso crítico e vocês vão para o campo de estágio, né? Lá no campo de estágio já começa o primeiro movimento de vocês de intervir naquela realidade de uma forma crítica, de uma forma consciente, já trazendo toda essa bagagem que a universidade dispõe para vocês, para nós, né? Então, a universidade ela tem essa responsabilidade social de contribuir para o bem-estar da sociedade e através justamente dessas ações de pesquisa, de extensão e de ensino. Então, o papel da universidade na sociedade ele é extremamente importante e nós somos os porta-vozes dessa responsabilidade através das nossas ações, através das nossas ações profissionais, através das nossas ações como estudantes, como estagiários, como acadêmicos, aonde quer que estejamos. Então, vocês não podem perder isso de vista nunca, da responsabilidade enquanto pessoas que têm essa condição, esse acesso
de integrar a teoria com uma prática transformadora. Trazer essa teoria e essa prática para transformar essa sociedade, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Um médico que passa pela universidade e que estuda, né, toda bagagem teórica e prática, e técnica e científica, ele não pode ser, eu falo muito isso nas minhas aulas, ele não pode ser um médico que ele vai para a sociedade para ganhar dinheiro porque ele teve que pagar um curso muito caro. Muitos profissionais, e aí está lá as posturas que nós vimos lá, chegam na ponta, né, na hora de ir trabalhar, com essa visão de que precisa ganhar dinheiro, de ser bem-sucedido, né, de ter um carro bacana, de ter... Claro que nós queremos ter um carro bacana, uma casa bacana, né, queremos viajar, mas antes de tudo, a postura profissional, a postura cidadã, a postura cidadã ativo tem que ser, antes de tudo, levar aquele conhecimento para transformar a sociedade na qual vivemos. Essa tem que ser o nosso primeiro olhar quando saímos da universidade. Voltar tudo aquilo que nós adquirimos em trabalho para a nossa sociedade, para o nosso país, né? Temos aí os nossos pesquisadores, né? Então, características importantes para ser um líder cidadão: confiança e entusiasmo, capacidade de conduzir com ética e coerência, visão de futuro, valores coerentes e capacidade de obter consenso, cooperação, capacidade de liderança e liderar de forma compartilhada. Liderar pelo exemplo, porque na verdade o exemplo, a gente fala que as palavras, né, elas vão, mas o exemplo ele arrasta. Praticar o que se diz, praticar o que a gente acredita. E entender que liderar é um processo, é uma capacidade de aprender e acompanhar as mudanças. Então, características muito importantes, né, de um cidadão líder. São esses, eu trouxe aí sete características. Não podemos perder a dimensão de que quando somos cidadãos, nós precisamos entender que a partir do momento que a gente quer e seremos cidadãos ativos, nós nos tornamos também cidadãos líderes na sociedade. Bom, eu acho que terminei. Aqui são as referências e agradeço a atenção e o carinho de vocês. Sherlia, excelente, meu anjo, como sempre. Acho ultra importante a gente conversar sobre o que é cidadania, o que é ser cidadão, as diferentes nuances do conceito de cidadania e, como você coloca na reta final da sua palestra, em que a universidade se insere, né, nesse contexto da cidadania. Para mim foi brilhante, muito obrigado. Os nossos alunos, eu coloquei aqui o link da palestra algumas vezes, eu vou puxar orelhas. Eu acho que nas próximas palestras, Sherlia, eu vou buscar um mecanismo para, depois que eu botar o link pela terceira vez, se o aluno pedir link de novo, ele tomar um choque lá no celular dele, sabe? Porque tem uma galera abençoada que entra nos 10 minutos finais da palestra e fica pedindo link. Tá aí o link de novo. Ai, ai, ai! Gostaria de reforçar a importância de a última pergunta da palestra, a resposta, né, dada a essa última pergunta,
conter um resumo da palestra e a relevância dela. Me preocupa quando alguns alunos colocam: eu precisei chegar atrasado, minha internet caiu. Se você não assistiu a palestra, pegue a gravação dela, faça o relatório e abra requerimento depois. É diferente o aluno que pega horas PAC pelo ao vivo e aluno que recebe horas PAC pelo gravado. Se você não pôde assistir ao vivo, de 4 às 5 da tarde, bonitinho, aqui conosco, teu caminho é outro, colega. É importante que quem está aqui conosco ao vivo assista ao evento, claro? E quem precisar de gravações, toda sexta a gente coloca aqui o nosso e-mail do Projeto Vem Comigo, passam um e-mailzinho para nós e a gente vai ter todo o prazer em te encaminhar a gravação da palestra. Tá? Diz lá de que dia é, né? Qual é o dia da palestra, que a gente te passa a gravação. Lembro também que o preenchimento do formulário de PAC deve ser feito no dia da palestra. A gente tem tido alunos preenchendo alguns dias depois e eles não vão receber horas PAC. A gente está bem claro no topo do enunciado, no topo do formulário, que ele precisa ser preenchido na data do evento. Então, preenchimentos feitos fora do evento serão ignorados, tá? Josias perguntou: vocês mandam algum documento para eu solicitar as horas PAC? Não entendi. O recebimento das horas PAC, né, a comprovação de quem assistiu aqui ao vivo, é pelo formulário, cujo link a gente colocou aí. Beleza? E aí a gente lança internamente a partir das respostas a esse formulário. Show? Maria Eduarda perguntou: tem limite de horas PAC por palestras? Temos sim. Existe uma tabela no site da UCAM. Você encontra tanto por fora do site, né, naquela primeira tela, quanto também por dentro do site, lá no AVA, na home do AVA, a primeira tela do AVA, tem um íconezinho sobre horas PAC, e lá você encontra a tabela do PAC, tá? Vou te colocar aqui no chat daqui da nossa plataforma o linkzinho desta tabela. Você encontra lá. Fui até conferir agora para não falar besteira. Assistência a palestras, o teto é de 100 horas. Então, você consegue até 100 horas por palestra, tá? Pela categoria palestra. Deixa eu colocar o link do formulário com um cascudo. Quem que eu falei que eu ia dar cascudo? Pera. Mas, O link Douglas, do formulário com cascudo. eles não fizeram isso, eles não são não. alunos queridos, fofinhos, né? Não é, menina? Pois é. Fofinhos, então. Só que eles fazem lá o papel de aluno rebelde e eu faço aqui o papel de coordenador e professor que puxa a orelha. Eu sou desse. Cidadãos ativos, né? Cada um no seu ponto de vista, então... Pois é. Excelente. A Érica fez aqui uma pergunta. Antes até, Denise perguntou: gostaria de saber quando será informada as horas de quem preencheu. Nós estamos lançando, Denise, na velocidade aqui que a gente tem conseguido, até uma velocidade boa. No formulário, a gente deixa claro lá no topo do formulário que as horas entram até o final do semestre letivo, mas a gente tem conseguido lançar assim, com duas palestras para trás, né? A gente conseguiu lançar até as da Pauline, a palestra da professora Pauline, que foi dia 9 de maio. Até essa a gente lançou bonitinho. A gente ainda não lançou as da semana passada, do dia 16, que foi da Pauline comigo, né? Aquela palestra sobre dicas de estudo. Essas a gente não lançou ainda. Mas as da Pauline de semana passada e as de hoje, a gente vai lançar o quanto antes, tá? Érica disse: o AVA mostrou uma hoje, para as 19 horas. Temos, mas não é do projeto Vem Comigo, não é deste projeto aqui. É uma palestra organizada pela coordenação do curso de Ciências Contábeis sobre declaração de imposto de renda. Também vale horas PAC, tá? Mas é outro grupo organizador, digamos assim.
Deixa eu ver o que mais. Pá, 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 pá. Gleice, sobre uma palestra de ontem. Gleice deve ser aluna formanda e ela deve estar se referindo ao preparatório para o ENAD. Nós vamos disparar uma mensagem, sim. Houve ali uma confusão com links dessa palestra, mas vocês, alunos formandos, que estão fazendo o curso preparatório para o ENAD, vão ser enturmados numa salinha do ENAD específica para o Seminário Tópicos Especiais em Atualidades. Nós temos a gravação desse webinar de ontem lá, da professora Marusa, e a Marusa vai repor, ela já fez ontem, mas estava numa outra sala, no outro link, e ela vai repor na semana que vem para quem assistir ao vivo, tá? Na quarta-feira, às 18 horas. Peça, por favor, ao seu coordenador para te enturmar lá na salinha do AVA e você vai ter os materiais de leitura, vai ter o link dessa palestra de quarta e por aí vai, tá? Deixa eu interromper aqui a gravação.